do Vasco, porque o Vasco é freguês nosso. É freguês do Corinthians, tá lá, ó, o Kaká. Família, eu sei que não tem nada a ver, mas quando aqui na rua, Queimados, Baixada Fluminense, passa um carro tocando pagode, cara, eu tenho a obrigação de fazer um vídeo de qualidade, um vídeo interessante. Acabou de passar aqui a música, Belo, gosta? Olha, olha nos meus olhos, tem um sentimento que... Mas é isso, família vascaína. Assim, eu não quero começar esse vídeo e falar palavras pesadas, porque, graças a Deus, né, tem o papai vendo o vídeo do Thiagão, a mamãe, de repente a criança do lado, então eu não quero falar essa palavra logo no início do vídeo. Mas você sabe, né, a palavra que define o Vasco no dia de hoje. Nosso treinador, tem nada a ver com o Thiagão, ele fala, tem que ter, se é que você me entende, eu estou com, tem que ter para jogar no Vasco, tá? Tem que ter vontade, tem que... É isso mesmo que eu quero dizer. E olha a família vascaína. Ai, meu Deus, como isso tá engasgado. Lá ele, cara. Não é possível, cara. Ô, Renato, ajuda a gente a aprontar essa daí, Renato. Ah, eu vou gritar muito, eu vou berrar muito. Ah, Thiago, mas também fica feliz com qualquer... Fico mesmo. Tem que ganhar domingo, cara. Tem que ganhar do Corinthians no domingo. A ideia é essa. Tem que estar com essa palavra que define o Vasco hoje, família vascaína. E é isso, a gente vai trocar uma ideia, porque eu estava acompanhando aqui alguns cortes, né, do programa de hoje dos Donos da Bola, né, Neto, apresentador, Maravilha, Souza. E, cara, tem coisas ali que eles estavam falando do Vasco que eu não suporto. Não suporto. Então a gente tem que representar, né, no domingo, pra mandar essa galera chupar. Chupa, Neto! É isso, né, família vascaína? Além disso, né, falando um pouco mais aqui também sobre o jogo, quero falar sobre o Thiago Mendes, Andrés Gomes, né? O Donan fez um vídeo, assim, show de bola, mostrando a importância do Andrés Gomes. Quero passar aqui pra vocês. Além disso, trocar uma ideia sobre uma informação do GE, né? Times da Alemanha no nosso dançarino. Cara, isso me preocupa demais, família vascaína. Além disso, falei do Thiago, né, que a dúvida pro jogo, a gente vai resenhar sobre isso. A punição também do Renato. Eu vou passar aqui alguns cortes, né? O Lédio revoltado da vida com isso aí. E o Sormani, eu não entendi, Sormani. Bem feito, Renato, mas com aquela vontade, se é que você me entende, aquela coisa assim, né? Bem feito, isso aí. Eu não entendi nada, Sormani, calma. Que isso, cara? Pra que isso? Ó. E no próximo vídeo aqui já tem até um corte separado aqui do Sormani, que ele deu uma aula pro BAP. Mas em relação ao Renato, Comebol, punição, fazendo essa graça aí, não tô entendendo mais nada. Mas é isso, família. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece aqui também da parceria do canal Vasco em Família com o site Creative Fit. É isso mesmo, Thiagão não treinou essa semana, mais uma semana que eu fico parado aí, fiquei resfriado, fiquei mal. Cara, hoje eu não consegui dormir, não dormi, uma tosse, mas caraca, velho, passei um sufoco nessa madrugada. Que semana, eu tô um pouco resfriado, eu tô recuperando agora. Se Deus quiser, na próxima semana eu vou voltar a treinar, né? Porque a gente tem que estar bem, né, família? Coração, saúde pra encarar essa temporada, os jogos do Vascão. Então, creatina, whey, pré-treino, perdão, vários suplementos lá, vitaminas, é na Creative Fit. Se você utilizar o cupom Vasco em Família em compras acima de R$80, você vai ganhar 10% de desconto. Fechou? Vou deixar o link aqui do site no primeiro comentário fixado. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu estava vendo aqui essa postagem do Juninho, né, do Machão da Gama, falando sobre o Gregory, né, volante que passou pelo Bahia, Botafogo. Uma informação aqui do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco estaria monitorando esse volante, tá? Vocês gostam do nome? Eu acredito, tá? Eu acredito nessa informação, no sentido porque o Vasco precisa, né, de jogadores para essa função. Hoje você tem o Barros e o Hugo Moura, mas não sei assim se o Hugo vai ter ele não vai ter essa sequência no Vasco, digo pro ano que vem e tudo mais, então você já pensa nesse planejamento. Acho que o tempo do Hugo Moura no Vasco já deu, então é um jogador que tem a possibilidade aí de sair futuramente, né? Então acho sim que o Vasco tem que olhar para o mercado nessa função. Gregory claramente é um jogador, né, de pegada ali, um primeiro volante, cara que chega junto, algumas vezes, né, até demais assim, né? Lembro daquele lance, Vasco sempre prejudicado, né? Isso também fica na minha cabeça, aquele lance do Bahia, né, contra o Vasco, Benítez. O cara afundou a perna do Benítez e o VAR não chamou, mano. Que coisa escrota, velho. E o Gregory ali era para ser expulso, né? E o Vasco tentar vencer aquela partida para não... De repente, se a gente vence o Bahia naquela ocasião ali, o Vasco... De repente, não, o Vasco não seria, né, rebaixado. A realidade é essa. Eu gosto do nome, eu acho que
É um jogador experiente, não sei como é que tá fisicamente, mas assim, a minha preferência hoje, o Vasco deve buscar um 8, cara, um 8, um meio campo que possa somar na questão da marcação, que tenha uma boa capacidade física para jogar ali no lugar do Tietchan, e claro, qualidade. Eu acho que o Vasco, essa é a grande necessidade do Vasco hoje, beleza, além aqui de um ponta pela direita também para somar, para render, Andrés Gomes está muito visado, então esse cara aqui vai fazer a diferença seria assim, ideal, né? Mas hoje eu vejo um 8, cara. Um 8 e um zagueiro pelo lado direito. Eu acho que é isso, por aí, cara. Lateral direito eu torço pro PH se recuperar, e o Pumita tá jogando bem. Ponta esquerda não, centroavante eu acho que dá pra levar com o Spinelli. Eu penso assim, família, eu acho que as prioridades do Vasco, bom debate, né? É um zagueiro pelo lado direito e um 8. Um volante ali pra jogar esse esquema do Renato, Barros, Thiago, e esse volante de mais qualidade, mas com uma boa capacidade física pra ajudar na recomposição, na marcação. O Gregory com certeza é pra função de primeiro volante. Tá, informação do Emerson Rocha, tô pontuando aqui com vocês pra gente trocar essa ideia. Seguindo a nossa resenha, deixa eu passar aqui esses cortes do Sormani, Lédio, a galera do Seleção Sport TV, comentando sobre a punição do Renato Gaúcho. Olha só. Bem feito, bem feito. As Comebol suspendeu o Renato Gaúcho por 3 partidas pelo fato de ele não ter ido a Buenos Aires dirigir o Vasco contra o Barraca Central pela Sul-Americana. Pior do que isso, ele postou uma foto, ou foi a Carol, a filha dele, ou no Instagram dele, eu não sei. Ele em casa assistindo o jogo, braços cruzados, assistindo o jogo pela televisão. E o Vasco jogando. Competição internacional. Da Comebol. Vale grana. Não é só questão do dinheiro. É o respeito à entidade, à competição. Gente, é o seguinte, não quer jogar? Avisa, Comebol, não quero jogar. Não vou participar desse torneio. Esse torneio não me interessa. Beleza, ótimo, avisa a Comebol e aí assume as responsabilidades. Mas não, foi suspenso, não foi, mandou o técnico auxiliar dele, mandou um time sub não sei das quantas, para jogar contra o Barraca Central, e a Comebol, corretamente, meteu 3 jogos de... Bem feito, Renato, bem feito, tem que se respeitar, velho. Que isso? Que isso? Você sabe que eu te defendo. Eu gosto de você como treinador. Você sabe, eu queria que você estivesse no Santos. Já falei isso aí. Mas, pô, você não tem cabimento, Renato. Não tem cabimento. E mais, hein? 3 jogos de suspensão na Sul-Americana. E se eu fosse entidade, eu cobrava multa. Sangrava o bolso do Vasco da Gama. Porque a multa pro Vasco, a multa pro Renato, quer dizer, não vai ser ele que vai pagar. Quem vai pagar é o Vasco. E o Vasco é um time que tem problemas financeiros. Ótima decisão da Comebol. Não pode escolher mais desse jeito do campeonato, não. Suspendendo o Renato Gaúcho porque ele não foi ao jogo. Agora é a Comebol que determina que se o treinador tem que ser suspenso, que o clube tem que botar para trabalhar como técnico. E qual foi a suspensão? 3 jogos. De não ir no jogo. De não ir no jogo. Ela queria que o Renato fosse pro jogo e aí ela faz o Renato não ir pro jogo. Essa é uma das punições mais ridículas que eu já vi na minha vida, cara. Coisa ridícula, ridícula. E assim, é uma suspensão que aparece agora, sendo que o Renato em outras competições já não foi a jogos. Sim. Cara, no Grêmio cansou de fazer isso. No Fluminense cara. também. E ele tá lá, ficou trabalhando com o time, o problema é dele, a decisão é dele, não é da Comebol. Se bota lá 11 LED pra jogar, ela tem que entubar. Isso, entendeu? Esse time ia ser demais, hein? 11 LED. Ia ser 0-0, ia ser um jogo insuportável. Porque ela nunca perde essa oportunidade, né? Pegou $5 mil do Fluminense. Onde pode meter uma punição? Tem uma graninha envolvida do Vasco, perdão, tô com o Zubeldia na cabeça, o Renato já foi técnico do Fluminense. São quase R$25 mil, que vai ser debitado das cotas de televisão ou de patrocínio, ou seja, não tem como não pagar. Já, né? Já debita. Tira do repasse. E ele foi enquadrado nos itens D e F do artigo 11.2 do Código Disciplinar da Comebol. Que loucura, né? E aí é Código Disciplinar, não tem julgamento, não cabe recurso, tá? Comportar-se, insultar de qualquer forma e por qualquer meio a Comebol e suas autoridades e funcionários. Então pode me punir também, que é a punição mais ridícula que eu já vi na história da Tem 25 mil? Não, mas ele vai adorar porque ele vai ficar em casa. Vai ficar em casa. Tem que tirar 25 pau. Posso responder o Sormani com um pagode? Calma, senão você acorda toda a vizinhança. É que o cara aí do lado tem criança. Pagodão, Família, que isso, né? Não entendi nada aí o Sormani com essa revolta toda. Eu vou mais ali na linha do Lédio, claro, né? Apesar de achar a postura do Renato errada, tá? Eu comentei isso com vocês, já debati até com uma amiga aqui, a Paula, que me mandou mensagem. Ela concorda com esse movimento do Renato, de treinar o time e tudo mais, mas eu acho errado, cara. Eu sei, assim, que a logística é totalmente diferente, né? Lá na Inglaterra, mas eu vejo o Guardiola... É Copa da Liga Inglesa? Eu acho que é, porque são 2 Copas lá, né? E aí tem uma dessas Copas que o time da primeira divisão tem que jogar contra o time da 4ª divisão e de repente é lá, entendeu? A logística, assim,
muito mais acessível, vamos colocar, né? Não tem essa viagem longa. Mas o Guardiola tem que ir. Imagina se o Guardiola fala, não vou, porque eu vou... Não dá, assim. Eu acho uma postura errada, tá? E a gente entendo que sofreu com isso aí já no jogo contra o Audax. A resposta veio na arbitragem, pela arbitragem. Né? O Vasco foi muito prejudicado contra o Audax. Eu lembro que o Peruca até falou uma parada interessante, né? Que o gol do Vasco, eles demoraram pra validar. Analisaram não sei o que. Eles estavam tentando buscar ali alguma coisa irregular, uma falta, sei lá, pra anular o gol do Vasco. E aí até me surpreendeu ali o lance do JP, mas depois, né, deu no que deu. E assim, uma coisa aí que eu tô vendo, né, cara, algumas mudanças em relação ao VAR e tudo mais. Eu acho que, não sei, a FIFA, alguém tem que pensar nisso, cara. Essa questão de você ficar fingindo, de você ficar tentando enganar a arbitragem, isso precisa ser também avaliado pelo VAR. E aí ser punido, cartão, tudo mais. O Vasco sofreu com isso, e assim, claro que os jogadores do Vasco também fazem isso, eu não tô dizendo, mas é justamente pra parar, isso dificulta. Porque o Vasco contra o Audax, o cara deu a porrada no JP, só que ele saiu rolando, o cara vendeu o cartão pro JP, expulsou o JP. E tu viu agora também, uma falta contra o Paysandu? O Cuiabano bota a mão aqui, ó, na cintura do cara, no quadril, o cara, botou a mão na cara, mano. Aí o juiz deu falta, foi lá, entendeu? Isso tem que ser punido, mano. Isso tem que ser punido. O cara tá fingindo, tomou uma porrada na cara. Então isso precisa ser observado aí também, né? Pela FIFA, sei lá, a CBF ajudar nesse sentido aí. Então assim, família, já debatemos isso, né? Eu não concordo muito com essa postura do Renato. Entendo esse lado assim que o Sormani fala sobre a competição. Você tem ali os patrocinadores, você tem, né, a visibilidade. Aí, cara, é uma mensagem muito ruim. O treinador não comparecer a um jogo de estreia na Copa Sul-Americana. Você consegue compreender isso? É uma mensagem ruim, né? É uma mensagem feia para a competição, pro entorno, tá? Mas é isso. Em relação à punição, eu não concordo. Porque não é a primeira vez que o Renato faz isso. Inclusive fez isso no ano passado na Copa Sul-Americana. E nada aconteceu. Por que tá acontecendo agora? Por quê? Esse é o ponto que o Led levantou ali. E aí concordo, uma punição ridícula. Porque se você ficou revoltado que o cara não compareceu, agora você vai deixar ele 3 jogos em casa, faz sentido nenhum. E o Sormani tá feliz ali, né? Então a multa foi aí de 25 mil reais, né? 5 mil dólares. Mas é isso, cara. O Vasco, nessa competição, eu concordo com alguns torcedores que a mensagem não tá legal. A mensagem do grupo, né? Do Renato, dos jogadores. Muita preguiça naqueles 35 minutos ali contra o Audax, até a expulsão do JP, que depois prejudicou demais. Mas eu espero, cara, que isso possa ser aí um combustível, uma motivação a mais. Aí, ó, vamos lá contra eles, vamos jogar, vamos correr, pra gente tentar essa classificação aí, que é importante sim, família. Eu compreendo, eu entendo que a Copa Sul-Americana não é tão importante em comparação ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil. Mas eu tenho essa teoria, o Vasco precisa jogar jogos decisivos, o Vasco precisa chegar longe nas competições, isso é importante, isso cria casca, isso ajuda financeiramente, né? Isso ajuda o grupo a passar por esse tipo de situações e aí numa semifinal de Copa do Brasil ter mais tranquilidade para definir, para decidir, tudo isso eu acho que é importante e passa, né, por você, nesses momentos de dificuldade, conseguir vencer, que é o caso nesse momento da Copa Sul-Americana. Claro, né, que o Vasco vai acabar preservando, até acho que nesse jogo contra o Olímpia, a possibilidade do Vasco entrar com um time misto, né, porque vai ter algum tempo ali, o Vasco joga com o Olímpia e depois joga no Maracanã contra o Flamengo, então não vai ter uma viagem, o tempo de recuperação vai ser melhor. Acho que o Vasco tem que pensar nessa possibilidade aí pra gente caminhar na Copa Sul-Americana também, família vascaína. Mas não entendi assim essa revolta toda do Sormani, não entendi mesmo. O que é isso, né? Engraçado, né, Sormani? Aí tu não fica puto com Recoleta, sei lá, chegar aqui com o time reserva e empatar com o Santos, né? O Recoleta, sei lá, vem com o time reserva até o presidente. O presidente queria entrar em campo pra jogar contra o Neymar e o Santos não conseguiu vencer. Tem que ficar puto com isso, irmão. É isso. Família, seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar esses 2 vídeos aqui agora do Fernando Campos, né, falando um pouco mais sobre o Andrés Gomes e a galera lá dos donos da bola, Maravilha, Souza, Neto, falando desse jogo de domingo, né, Corinthians contra Vasco. Olha só. O Andrés Gomes é um dos 3 melhores pontas do Brasil. Isso mesmo, eu duvido que você cite agora 3 pontas que estejam jogando mais do que o atacante colombiano desde que ele vestiu a camisa do Vasco. Impressionante como ele em pouco tempo se colocou como protagonista. E o Vasco precisava de alguém para ser o cara desse ataque depois das saídas de Ryan, Verratti e Felipe Coutinho. E ele teve personalidade para chamar essa responsabilidade e para hoje ser o cara que carrega o ataque de Renato Gaúcho. Isso mesmo, existe uma dependência muito clara de Andrés Gomes nesse ataque do Vasco, principalmente
na aproximação e nesse lado esquerdo forte com o Cuiabano. Em campo aberto, esse cara é absolutamente imparável, é uma flecha, é um foguete que arrasta, que quebra a linha de marcação e que atropela os adversários que enfrentam o Vasco da Gama desde o ano passado. E ele tem uma versatilidade muito interessante. Ele joga pelo lado esquerdo e ali já conseguiu ser muito decisivo vestindo a camisa do Vasco, com assistências e até fazendo gols, mas também joga pelo lado direito e é muito perigoso quando joga invertido pelo lado direito, né? Puxando mais para a linha de fundo, entrando mais em diagonal para vir para essa assistência ou para o chute cruzado. Essa versatilidade é muito importante para ampliar o leque de opções do ataque do Vasco desde o ano passado. E eu vou te falar, os números são muito impressionantes. Ele tem 43 jogos, 11 assistências e 4 gols vestindo a camisa do Vasco. Desde que ele vestiu a camisa do Vasco, ele é o jogador da Série A em competições nacionais com mais assistências no futebol brasileiro. Foram 9 passes para gol de Andrés Gomes. Ele é o líder no quesito. E não para por aí não. Nesse Campeonato Brasileiro também vai se destacando muito em diversas estatísticas. É o jogador que tem a liderança em assistências esperadas, ou seja, ele é muito criativo, ele gera muito jogo para esse Vasco ser perigoso no seu ataque. Ele é o segundo jogador com mais dribles certos dentro do Campeonato Brasileiro e é o jogador que mais finaliza por jogo dentro da competição. E aí a gente tem duas interpretações. Uma é que ele precisa ser mais letal e se ele for mais eficiente no momento da finalização, ele vai para um nível mais alto ainda de rendimento e de performance. E a outra é que ele sabe o que ele representa. É uma referência e é um protagonista desse Vasco e ele chama essa responsabilidade vestindo a camisa do Vasco. E desde então a gente viu vários lances de efeito, né? Como a assistência que ele deu na final da Copa do Brasil contra o Corinthians pro Nuno Moreira, a assistência que ele dá na semifinal contra o Fluminense na Copa do Brasil e que ele foi pra mim o melhor jogador daquele confronto, se destacando muito em uma semifinal de Copa do Brasil. Ele faz um golaço lindíssimo contra o Internacional, faz um gol recentemente contra o São Paulo e vem sendo o cara do Vasco. Por isso ele tá no meu radar e por isso ele vai disputar muito provavelmente uma Copa do Mundo com a forte seleção colombiana. Olho nele, Andrés Gomes, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Corinthians tem obrigação de ganhar. Porque esquece o Memphis Depay, ele só vai voltar depois da Copa. Ele tá só no tem que renovar o contrato dele antes. Porque senão não tem aí a fala do presidente Osmar Stabile, Cascão. Esse jogo é muito difícil, Souza? Difícil, mas assim, tem do outro lado um cara que foi treinador desses jogadores, né? Então conhece bem o time do Vasco. Você acha que vale isso? Vale sim. Hoje em dia vale. É mais fácil se você já conhece ele pelo nome, né? Que é mais fácil. O que é, Maravilha? É que aí você já falou, oi, tudo bem, Neto? Porque ele já conhece os caras. Assim, entendeu? Que eu digo, de conhecer como amigo. Oi, tudo bem? Porque, olha, esse time do Vasco também é medíocre, hein? Pelo amor de Deus. Vou falar pra você. O time do Corinthians é muito melhor que o time do Vasco. É muito melhor. O Vasco depende muito da torcida do Vasco, que é uma coisa espetacular. E outra coisa, né? O Corinthians pagou um pouco pelo baixo desempenho do Dorival. Muito. Só que assim, quando o Diniz chega... São 2 vitórias só, Souza, em 12 jogos. Que vergonha. Mas o Diniz, quando chega, não encontra a terra arrasada também, né? Encontra o sistema defensivo muito bom do Corinthians, manteve o sistema, acrescentou algumas coisas que fez com que o time não tomasse gol. Eu acho que os laterais descem menos do que descia, se posicionam mais. Tá aí, família, comentando um pouco sobre o julgamento hoje do STJD, perdão, me parece que o Corinthians vai ter a torcida, acho que só um setor ficou ali barrado, para esse confronto contra o Vasco. O Mateuzinho, de 4 jogos, pegou 2. Hugo Souza, de 2, pegou 1. Então acho que ele pode jogar contra o Vasco, porque ele ficou fora, contra o Vitória. Eu acho que foi isso. Mas ele também não está 100% e pode ser preservado para esse confronto. Em relação ao Vasco, o Vasco acho que teve ali uma multa no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, R$10.000, alguma coisa assim. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas não perdeu o mando de campo não, eu vi aí uma galera, a mídia falando, os torcedores do Botafogo, aí tá vendo aí, não sei o que, a câmera do VAR, e aí o Vasco mostrou ali algumas imagens, e comprovou que não teve nada disso, nada disso. Absurdo isso aí. Então, ainda bem que o Vasco não perdeu o mando de campo, porque a família é importante jogar em casa e vencer os nossos jogos. Agora, falando rapidamente sobre o Thiago, aproveitando o gancho aí, vou mostrar pra vocês, o Thiago é dúvida nesse confronto contra o Corinthians. Ele sentiu um desconforto ali no jogo contra o Paysandu, me parece que não treinou no dia de ontem, ficou tratando essa lesão, esse desconforto, e a gente vai ter a notícia,
essa decisão, se ele vai jogar ou não, me parece que é amanhã, né, família? Então, assim, um desfalque muito importante, né, pro jogo, faz muita falta, é o segundo jogador mais importante do Vasco, na minha opinião, debato isso aqui com vocês, um cara muito importante, porque bota a bola no chão, personalidade, é o nosso meia armador hoje, né, nosso volante meia, líder, capitão, que cobra a arbitragem, que chama a atenção ali, né, eu sei que a discussão com o Pumita pode ter, assim, passado do ponto no sentido de ser ali dentro de campo, mas é isso, faz parte, cabeça quente, o Pumita é um cara mais controlado, é lá dentro, vamos lá, quer debater lá dentro. Mas legal que, é o que eu falo, cara, eu acho que isso passa uma mensagem positiva de incômodo, né? Ninguém gostou ali do primeiro tempo e essa cobrança eu acho que é positiva. Então é um cara que vai fazer muita falta. E se a gente debater assim as possibilidades que o Vasco tem, né, com a ausência aí do Thiago, família, não sei, assim, pensando rapidamente, não sei, talvez Hugo Moura e Barros seria a melhor opção. Cara, e assim, eu barraria o Tietê de qualquer forma, tá? Mesmo com a ausência do Thiago, eu barraria o Tietê. Eu acho que colocaria, né, Barros e Hugo Moura pro Vasco duelar nesse setor de meio campo aí. Não sei se o André vai jogar, Ranieri, Carrídio, Bidon, Garro, são jogadores que vão trabalhar esse meio do Corinthians aí, então acho que o Vasco tem que ter pegada no setor de meio campo. Então barraria o Tietê, deixaria o Rojas de meio armador e colocaria um ponto aqui. Nesse cenário de você ter dois volantes, eu poderia até pensar no Adson, né? Lei do ex, funcionar, mas continuaria com a ideia de colocar o Pumita, cara, porque o Pumita vem num bom momento, do meio pra frente, a gente ganha a possibilidade da bola parada, né, com ele ajudando ofensivamente e defensivamente, porque o Gustavo Henrique, o Corinthians, né, é um time que manda muito bem nessa bola parada. O Pumita é mais um cara também com uma capacidade física para recompor e ajudar nesses duelos. Então eu pensaria nesse Vasco aí, família. Léo Jardim, Saldívia, Robert Renan, PH e Cuiabano, Barros e Hugo Moura, Rojas, Pumita, Andrés Gomes e Spinelli. Esse seria meu time para encarar o Corinthians no domingo, família. Antes de destacar aí essa visão dos torcedores, né? Do programa Os Donos da Bola, deixa eu falar do Andrés Gomes, família, porque assim, um vídeo muito bacana e eu, claro, concordo com tudo que o Donan colocou aí. Inclusive, vou aproveitar esse gancho para mostrar aqui essa informação do GE, que times da Alemanha estão aí monitorando, né, o Andrés Gomes. Acho que teve, cara, olheiros aí de algum time da Europa aí nesse jogo contra o São Paulo, o Grêmio. Acho que foi até o Léo que falou sobre isso do canal Na Torcida Vascaínos, né? Então é um jogador que está chamando a atenção do mercado europeu. Eu acho que ele vai para a Copa, né? Ele foi convocado na última convocação aí, acho sim que ele vai para a Copa. Não sei se vai conseguir jogar, mas se tiver algum destaque na Copa do Mundo, né, vai ser muito difícil para o Vasco segurar. Segundo aqui a matéria do GE, o Vasco já está ali conversando com ele, né, buscando alguma solução para tentar, não sei se vai valorizar um pouco mais, ele acabou de renovar, de estender o seu contrato, o Vasco comprou ele, né, do Rennes da França, não sei o que vai acontecer. Eles citam até aqui a questão do Ares, né, que também teve uma proposta e acabou ficando no Fluminense, e depois saiu, depois da Copa do Mundo de Clubes. Mas assim, família, é difícil, né, você imaginar que o Andrés Gomes ele vai ficar por tanto tempo no Vasco, né? A gente esperava o Ryan esse ano ainda, né, mas acabou acontecendo a sua saída. Então é muito difícil imaginar um jogador que tem saúde, que está mostrando muito recurso, que tem sim um perfil do futebol europeu, muito bom nesse 1 contra 1, um jogador que não é chupa-sangue, ajuda muito taticamente, então é o perfil que o futebol europeu pede, né? Sem bola, participar do jogo, correndo, preenchendo espaço, e quando você tiver a bola, né, mostrar todo o seu talento. Claro que faltaria algum refino na questão da finalização, da tomada de decisão, mas mesmo assim eu acho que vale muito, né, o investimento no jogador. E para o Vasco seria terrível perder o Andrés Gomes, né? Eu tenho esse debate com meu tio Amarildo e com outros torcedores também sobre a importância do jogador, e assim, eu sinceramente eu acho que não, na minha visão não tem nem debate. Gosto muito do Thiago, é um jogador super importante, até acho que um complementa o outro, porque o Andrés Gomes, claro que precisa do talento, da qualidade do meio campo, né, trabalhar a bola, rodar a bola, para que ele possa pegar uma condição, né, interessante para ele desenvolver a melhor qualidade dele, que é 1 contra 1, é ter campo, é ter espaço para dar tapa na frente. Então, claro, né, que o Thiago complementa o Andrés Gomes, não tenho a menor dúvida, só que ele é o principal jogador do Vasco, ele é a saúde, ele é a força, ele faz as jogadas. Cara, esses lances aí que o Donan mostrou em relação ao Palmeiras, dá até vontade de rir, cara. Caraca, os caras dobrando nele ali, ele passando por cima. Foi o assistente do Abel, né? Colocou o Kelvin, ele passou por cima. Depois botou o Giai, ele passou por cima. Então, assim, o Andrés Gomes é muito bom jogador, cara. Que contratação do Vasco. Ainda bem que o Admar
indicou esse atleta, que o Diniz entrou em contato com o Arias e validou a contratação, porque hoje, na minha opinião, é o principal jogador do Vasco, tá? E a gente tem que tentar segurar ele aí pelo menos esse ano. Agora, no jogo contra o Corinthians, pra gente falar um pouco sobre o Andrés Gomes também, então, essa questão que eu tô falando precisa ser trabalhado aí pelo Renato, né? Pra gente tentar também jogadas pelo lado direito, porque o foco tá sendo aqui. E aí, como o Souza comentou aí, né, o Diniz conhece, sabe das características, das dificuldades do Vasco, saiu há pouco tempo, né, vai fazer um trabalho de marcação por aqui. Eu sei que o Diniz não gosta muito de individualizar, tudo mais, né, nunca fez isso ao longo da sua carreira, mas ele quer vencer. Eu acho que ele tá mudando a cabeça dele assim, no sentido lá no Corinthians de vencer, tem que vencer, né, 9 jogos sem vitória no campeonato, tá na zona de rebaixamento, e ele sabe que o Andrés Gomes é o principal jogador. Então já tem uma atenção do adversário, você vê que o adversário chega mais forte, né, já vem marcar ele com muita atenção, então a gente precisa trabalhar essa bola, ser mais efetivo pelo lado direito. E nesse sentido, né, vai ter momentos que a gente vai conseguir fazer esse balanço e pegar o Andrés Gomes nessa condição, no mano a mano, no X1, e ele passar por cima do adversário. Família vascaína, que jogador é o nosso dançarino. E aí, família, ouvindo tudo isso aí do programa do Neto, eu não coloquei assim no início, acabou cortando, mas o Maravilha falou que dentro de casa, ele fala isso, dentro de casa, o Corinthians tem obrigação de vencer o Vasco. Assim como eu entendo que o Vasco, dentro de casa, tem obrigação de vencer o Corinthians. Eu sei que tem muito torcedor do Vasco que não concorda comigo nesse sentido, acha que o Corinthians é infinitamente melhor que o Vasco, né? Mandar um abraço lá pro vascaíno mais pessimista do mundo, que está no meu grupo. Ele, inclusive, acha isso, eu não acho. Não acho mesmo. A Copa do Brasil, afinal, comprova isso. Foram 2 jogos bem parelhos. Acho que o Vasco perdeu muito mais na estratégia, o Dorival montando um time mais conservador, mais equilibrado, jogando nos erros do Vasco, e o Fernando Diniz com aquela loucura de expor o time, e aí a gente toma 2 gols assim que não pode. Você não pode tomar uma decisão 2 gols dessa forma, né? Com os atletas do Corinthians aparecendo na cara do nosso gol sem marcação, mano. Isso é inadmissível, inadmissível. Então acho que foi muito mais nesse sentido. Eu vejo um equilíbrio muito grande, né, entre os times. E eu acho que os resultados, né, comprovam isso quando você olha. O Corinthians é infinitamente melhor que o Vasco. 9 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Tu entende? Poxa, se o Vasco fica 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, é horrível, é um time de merda, a torcida só que não sei o que, não sei o que, não sei o que, certo? O Corinthians fica, a gente tem que ouvir isso aí, que é um time infinitamente melhor que o do Vasco. 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Que é isso? Eu não entendo os argumentos, né, a análise. Eu não sei, cara. Não sei o que acontece em relação a isso. Um time qualificado, muito superior que o outro, ficar 9 jogos sem ganhar. Palmeiras fica 9 jogos sem ganhar. Infelizmente aqui o nosso rival fica 9 jogos, no brasileiro, que eu quero dizer, que é o nível mais difícil, tá? Então é isso, cara, faz parte. Os times têm momentos de dificuldade, como o Vasco também teve aí recentemente, e aí a gente passa a questionar um pouco mais. Mas eu não vejo assim, cara, eu não vejo assim. Eu fico muito mais assim, com medo da arbitragem, porque contra o Vasco, o Corinthians sempre tem um peso. A questão do retrospecto, que realmente pesa demais. Não sei o que acontece, que o Vasco, né, falha, mano. O Vasco cede, o Vasco dá o doce pro Corinthians. Mas não é possível. Ouvindo tudo isso aí, time medíocre, freguês, espero que isso, né, possa ser passado lá na hora do almoço, do café, da janta, do sono, do banho, da resenha, da preleção, que seja, que o Vasco possa entrar em campo com agora no final do vídeo eu posso falar muito tesão, né, e vencer esse jogo aí, cara. E vencer esse jogo aí. Tem que vencer o Corinthians e deixar o Corinthians e o Diniz na zona de rebaixamento, família vascaína. Fui, tamo junto.